Conectando aqui para já já a gente iniciar mais uma live. Dessa vez nós vamos falar de buscar uma alta produtividade, né, para poder trabalhar em casa. E hoje nós vamos conversar com um grande amigo meu, conforme eu venho falando aí, que tem o homework como uma coisa já periódica, né? Não é algo que ele está tendo que fazer a partir desse momento. O pessoal está entrando, inclusive estou vendo a Tabata. Seja bem-vindo, Tabata. Tudo bem? Legal você ir online com a gente. O Nando está entrando aí. Grande Nando Costa. Tô na área. E aí, meu irmão, você está bem? Tudo jóia. E você? Tudo jóia? A galera tá chegando aí. O povo vai entrando aí devagarzinho. É legal, a Tabata, minha aluna aí, tá entrando, muito legal. Sejam bem-vindos aí, quem estiver entrando. Sejam bem-vindos todo mundo que já tá na área aí. Muito bom. Então, Nandinho, primeiro te agradecer aí por essa disponibilidade, né, na sua agenda aí, para você dar assim, uma palhinha com a gente aqui, né? As pessoas que estão entrando agora e que vão ter oportunidade de assistir depois também, né? A live fica aí mais um dia à disposição das pessoas. O Nando é um amigo, né, de muito tempo, né, Nando? A gente conhecia longa data. A gente entrega as idades, né, quando a gente fala 1800 isso, né? e bolinha. A gente se conheceu... eu posso dizer que é no século passado. 1996 ou 7. 6 ou 7. Porque eu me lembro que foi 7, né? Então, a gente é amigo de longa data. Para quem não sabe, a minha primeira banda, eu tive algumas bandas, né? Toquei guitarra, cantei, enfim, né? Canta, dança e representa, né? Foi com o Nando. É isso aí. Né? E hoje o Nando é um produtor musical, guitarrista. Hoje baseado, né? Mora nos Estados Unidos, em Los Angeles, e que já tem o hábito, né, de trabalhar em casa. Grande Amarildo aí também é um amigo, né, meu também, coach, Foodovski. Legal a galera chegando aí, entrando. Eu estou dizendo aqui que o Nando é uma pessoa, é um produtor musical de mão cheia, já trabalhou com grandes nomes da música aí, né, trabalhou com o Emerson Nogueira, né, Nando, no estúdio dele. Sim. Produziu uns cara pouco conhecido, tipo Milton Nascimento. Já tive o prazer de trabalhar. E eu tô chamando pessoas legais, Muito bom. E eu tô chamando você, Nando, pelo seguinte, eu quero, né, abrir a palavra para você dizer algumas palavras para nós aqui. E o seguinte, a gente entrou num momento diferente, né? Antes até saber, né, como é que está sendo aí nos Estados Unidos, Nando, essa situação aí causada pelo coronavírus. Como é que está sendo isso aí nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos está seguindo toda a lógica que está rolando no mundo todo, né? De parar e tudo mais, né? Acredito que aqui nos Estados Unidos tenha chegado antes do Brasil, né? O alerta mesmo e a ação dos governantes e tudo mais. Eu já estou em casa já, acredito que há uns 18 dias. Eu tenho trabalhado bastante aqui em Los Angeles. Eu até postei um vídeo no meu canal para a galera que me acompanha lá no meu canal no YouTube. Inclusive, quem estiver acompanhando aí na live e quiser entender mais de música, produção musical, é só entrar lá no YouTube e procurar por Nando Costa Music. E eu postei um vídeo falando um pouquinho da minha rotina atual aqui de trabalhos em Los Angeles, que eu tô trabalhando para um grupo de estúdios aqui, né? Que a gente tem 4 salas em várias localidades dentro da cidade de Los Angeles. E eu sou um lead sound engineer, né? Um engenheiro de som líder. E a gente tem um time grande de pessoas trabalhando de engenheiros de áudio. No momento a gente tem 10 engenheiros de áudio e tem um time só de agentes que fazem o booking, né, das sessões e tal. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu estava nessa movimentação muito louca e tal, até chegar a recomendação do governo da Califórnia para entrar em quarentena e tudo mais. Isso aconteceu
há umas 2 semanas, então, desde então, eu voltei à minha base de trabalhos para casa, né? Então, estou seguindo os trabalhos de casa. Os trabalhos no estúdio, por enquanto, estão parados, mas eu já vou entrar em algumas questões também que a gente vai discutir sobre o trabalho de casa, que a gente está achando algumas soluções legais também para acomodar essa situação que nunca ocorreu com a gente, né? Então a gente está também se ajustando, dançando conforme a música, né? Maravilha. Eu estou convidando o Nando para conversar com a gente. Hoje um bate-papo entre amigos mesmo, que a gente está abrindo para mais pessoas. Por quê? Eu sou um coach, sabe, Nando, um pouco diferente, assim. Eu sou um desses que não acredita em pílula mágica, não, sabe? Eu Sim, não com acho certeza. que eu não tenho a pretensão aqui de fazer uma live dizendo para a pessoa que está assistindo a gente, faça assim, faça assado, vai dar certo. Eu vejo que isso depende muito de como cada um é, o perfil de comportamento de cada um. Então a intenção aqui é a gente conversar com você, trocar uma ideia, inclusive dizer a quem está assistindo aí, podem fazer perguntas para a gente, né? A gente está falando aqui de produtividade trabalhando em casa. E o Nando, eu estou chamando ele de home worker, né? Ele já é uma pessoa que já tem hábito de trabalhar em casa para poder trazer algumas dicas, algumas coisas que ele faz que possam auxiliar cada um de nós que estamos assistindo aqui, fazendo sentido para você. Então essa é a intenção desse movimento aqui. Então, Nando, você falou legal aí, né? Que você trabalha em casa, mas também está tendo oportunidade de trabalhar fora de casa e nesse momento está adaptando para poder trabalhar em casa. Se você tiver que dar uma dica, até dentro do seu dia a dia, assim, qual a dica que você dá para a pessoa que quer ter mais produtividade em casa a partir da sua pegada, do seu dia a dia aí? Sim, então só voltar um pouquinho, explicar um pouquinho da minha história. Essa seria a minha realidade aqui em Los Angeles, mas durante talvez os últimos 8 ou 9 anos que eu estava morando, né, aí no Brasil, em Juiz de Fora. E antes disso eu morei nos Estados Unidos também, então fiquei aqui 4 anos. Durante esse período que eu estive no Brasil, assim como o Fausto comentou logo no começo da live, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Emerson Nogueira, né, que é um grande cantor, intérprete, um artista de mão cheia. E eu trabalhei durante 8 anos no estúdio dele. E a minha forma de trabalho era que eu fazia as produções, né, as gravações, fazia todo o trabalho no estúdio e toda a parte de finalização eu trazia para o meu estúdio em Juiz de Fora, que era na minha casa, né? Então, durante 8 anos, praticamente todo o meu trabalho, né, a maior parte do meu trabalho era em casa. E por isso que o Fausto até colocou, né, que talvez eu seja um home worker expert, assim, porque eu tive que desenvolver uma forma de realmente fazer isso funcionar, porque não é fácil, não é para todo mundo. Muita gente, agora com esse lance da Covid, muita gente está tendo que se redescobrir, se reentender e aceitar como que essa realidade vai se solidificar, porque a gente não sabe por quanto tempo que isso vai persistir. Inclusive, até esses dias eu estava assistindo o programa Roda Viva com o Átila Yamarino, que é o biólogo, né, que entrou em voga, que está falando e tal. E uma das coisas que ele colocou, muito interessantes, que assim, é muito importante a gente ficar ligado nisso, porque as pessoas ficam assim, caramba, quando que isso tudo vai acabar e a gente vai voltar à vida normal? O que ele falou é que talvez a vida normal já não seja normal como era antes, né? E uma das coisas que ele colocou que é bem interessante é que essa questão do trabalho remoto, do trabalho à distância, talvez se torne uma norma um pouco mais constante, né, do que antes. Talvez uma necessidade um pouco maior do que antes. E várias empresas estão se adaptando e mudando o perfil de trabalho. Então, assim, pela nossa realidade agora, que todo mundo está em quarentena, o que acontece é que talvez a gente tenha que se adaptar para um futuro próximo, né? Só um negócio aqui, Nando. A Flávia está falando uma coisa aqui. Olá, pessoal. Está dando para ouvir a voz do Nando, talvez do celular do Fausto. Penso que não, porque eu estou de fone, tá, gente? Eu também estou de fone, mas digam aí.
Eu tô Digam ouvindo a aí minha se vocês voz de estão volta entendendo. aqui. Então, só para saber se está todo mundo ouvindo aí. Ó, tá dando eco, galera. Tá Né? dando eco, Vamos ver o que pode ser aí. Mas vê se está dando para entender, porque aqui eu tô de fone, né? Tô Eu com também fone tô de aqui. fone, né? Tô de O fone. Nando também tá. É Mas vê engraçado aí que se tá dando para escutar. tá voltando. Deixa eu só ver. Para mim não tá dando Estranho. feedback, não. Deixa eu tirar o meu fone, vamos ver se melhora. Tá. Tá voltando a minha voz? Melhorou. Eu tô ouvindo. Vê o pessoal que tá ouvindo aí a gente, diz aí, melhorou? Como é que tá aí? Melhorou? Melhorou? Não sei, o pessoal não respondeu ainda. Eu tô ouvindo bem, né? Para mim não deu eco nenhuma vez. É engraçado, a minha voz aqui tá voltando. Peraí, deixa eu só fazer Aqui para mim tá bom. Então quem tá nos ouvindo aí, Bom, manifeste aí como é que tá. Vamos ver se melhora ou se piora. Tá voltando ainda. Tá, vocês que estão assistindo aí. Os problemas tecnológicos do convívio remoto, né? Tá com delay, show. Tá com delay, já tá com efeito a voz, né? Tá Galera, é estranho porque os dois estão de fone e não era para estar voltando. Vamos fazer um teste aqui, Nando. Faz o seguinte, sai da transmissão e eu te chamo e me pede de volta. Vamos ver se resolve, né? O reboot aí, vamos ver. Muito bem. Grato aí, viu, gente, pela contribuição, porque para mim aqui tá normal, não tá dando eco na voz do Nando, não. Mas vamos ver, ele vai entrar de volta aí. Vamos. Trazer ele de volta, mas tá dando para sacar, não comprometendo o entendimento. Show de bola, grato aí pela contribuição também, tá, Alice? Então a gente vai tocando aqui. Aí vocês dizem aí, pelo menos tá dando eco. Mas a Alice falou que tá dando para entender, então vamos tocar o pau aqui. Então e é porque ele é produtor musical, a gente botou um eco. Tá com efeito a voz. Então, e só Mas voltando, vamos lá, retoma aí. Só voltando nessa, eu vou até tentar falar de mais perto. Não sei se piora, não, acho que piora. Então, essa questão da gente se adaptar ao longo prazo. Então, o que acontece é que durante esses anos todos eu trabalhei a parte toda de finalização do áudio, né, para os discos, para os artistas com quem eu trabalhei, fazia de casa. Então, isso me fez desenvolver algumas ideias assim, de prática do dia a dia, porque é muito fácil você estar trabalhando em casa e você achar que você está de férias, né? E essa eu acho que é o ponto, né, a virada do jogo, assim. Então, algumas dicas que eu dou, assim, muito simples do que eu faço é você meio que abordar como se fosse um dia normal de trabalho. Então, você, por exemplo, acordar ao mesmo horário é uma coisa que ajuda muito, né? Porque é muito fácil você, eu estou em casa, hoje eu vou ver um filme, mesmo que, né, eu possa começar a trabalhar amanhã às 10, mas não, acho que você se educar quanto a isso é uma coisa. Uma coisa que muita gente acaba esquecendo, o fato de você trocar de roupa, né? Porque você pode trabalhar em casa e ficar de pijama o dia todo. É a pior coisa do planeta Terra, para quem realmente precisa trabalhar de casa, né? Então, algumas dessas dicas simples. Outra dica é uma dica de organização de trabalho, tipo, de você definir as metas, não por projetos, mas talvez por etapas do dia, entendeu? Tipo assim, você resolveu setar o seu horário de trabalho para 9 da manhã. Vamos supor que você coloque seu horário de 9 às 6 ou 9 às 7, o que quer que seja. Pode ser o horário que você se sentir mais conveniente, mas é importante que você realmente coloque o seu horário. Se você colocar de 9 às 6, por exemplo, você tem que estipular uma tarefa para ser completada entre 9 e meio-dia, por exemplo. Eu acho que é uma questão legal isso. Mesmo que você tenha uma tarefa que seja grande, que talvez você não consiga completar até meio-dia, mas pelo menos, eu consigo fazer 1/3 desse projeto até meio-dia. E isso se torna o seu objetivo. Então, você colocar pequenos objetivos ao longo do seu dia são coisas chave, assim, no seu trabalho. Uma outra coisa que mudou. Você está falando aí. Pode falar. Uma coisa que você está falando, só para poder pegar o gancho, que é importante na minha forma de ver, é a pessoa conhecer bem o trabalho dela.
É porque a gente conhecendo bem o trabalho que a gente consegue mensurar o tempo. É isso aí. Né? Então, eu estou dizendo assim, eu tenho noção do tempo que eu preciso para escrever, por exemplo, um texto. Então, eu vou saber a quantidade de tempo que eu vou precisar para fazer aquilo. Igual no seu caso, você deve ter uma ideia de quanto... Né? Aí tem uma pergunta para a gente anotar. Ó. Você tem rotina, tem coisa todo dia, né? Mas a gente conhecendo bem, a gente se conhecendo bem na tarefa, a gente tem noção do quanto tempo que a gente demora. Aí a gente vai saber assim, por exemplo, a pessoa bota lá, se ela procrastinar, isso vai para o beleléu, né? Então, ela tem uma noção de quanto tempo que ela demora para fazer os processos para ela conseguir distribuir isso no dia. Isso é maravilhoso. Mas responde aí, você tem rotina, tem coisa todo dia, como é que é? Assim, tem a rotina de trabalho. Muitas vezes as tarefas que eu faço durante o dia são diferentes ao longo dos dias. Às vezes não, às vezes é o mesmo tipo de trabalho durante vários dias seguidos, né? Então, por exemplo, nesse momento agora, desde que a gente entrou em quarentena, na verdade eu não parei de trabalhar, né? Eu sigo trabalhando normalmente. Então, o que acontece é que eu mudei. Ao invés de estar saindo para os estúdios para rodar o dia todo e ter a sessão no estúdio, a sessão no outro e tal, o que acontece é que eu estou com vários clientes agora que já estavam pendentes de trabalhos, até por falta da agenda e tal. Acaba que minha agenda abriu espaço durante a quarentena e aí eu estou seguindo todos os dias. Eu estou trabalhando num disco agora, por exemplo, fazendo a parte de mixagem e masterização de um artista de Lavras, aí do interior de Minas. Então, o que acontece é que são várias músicas. Então, ao longo de vários dias, eu tenho sempre o mesmo tipo de trabalho, só que com músicas diferentes. E muitas vezes não. Às vezes eu faço uma mixagem em um dia, no outro eu tenho um disco para masterizar, no outro eu tenho uma consultoria, uma aula, e assim vai mudando. Mas de qualquer maneira, eu acho que é importante você setar o seu trabalho de... no meu caso eu trabalho com áudio, né? Mas você setar o seu trabalho com um determinado horário. Às vezes o seu horário flutua, varia, porque você tem que sair para resolver alguma coisa, esse tipo de situação. Mas é importante que você defina mesmo, hoje eu tenho que cumprir essa tarefa e essa. E se der tempo, eu cumpro essa também. Então é importante isso. E só completando um pouquinho esse assunto também, quando você começa a definir essas tarefas, uma coisa que me ajudou muito, porque assim, a gente vive na era digital, então tudo bem, você pode colocar o seu calendário ali e você colocar, hoje eu tenho esse compromisso, amanhã eu tenho esse, tipo, hoje eu tenho que fazer isso. Só que para mim, particularmente, apesar de ser um cara super tecnológico, eu tenho um quadro branco onde eu escrevo as minhas atividades, os meus planos de pequeno, médio e longo prazo, né? Tipo assim, no meu quadro tem ali canal do YouTube, né? Os tópicos de possíveis vídeos para o futuro. Tem ali uma parte assim de coisas da vida que eu tenho que resolver. Então, sei lá, contrato ou resolver uma coisa, sei lá, uma documentação no departamento de, sei lá, prefeitura de Los Angeles. Então tem escrito ali. Aí depois tem as coisas dos projetos que eu faço. Então tá tudo bem, como se fosse um mapa da vida, né? Isso me ajuda muito, mas tem que ser eu escrevendo ali. Porque às vezes fica no computador. Eu também sinto essa necessidade. Eu sinto essa necessidade para isso específico. O restante eu consigo gerenciar bem online com notificações e tal, né? Algumas coisas de eventos e agenda e tal. Mas esse tipo de situação é muito legal porque a todo momento que você está trabalhando ali, a gente consegue ficar concentrado durante um certo período de tempo. Depois você distrai um pouco. E você distraindo, você bate o olho ali e você foca de novo. Então, legal, muito uma boa coisa que me dica. ajuda Interessante. bastante. Eu quero até trazer uma pergunta que a Flávia fez aqui para a gente seguir, mas eu quero até dizer uma coisa também, assim, muito legal isso que você está dizendo. Eu também, né, Nando? Porque eu dou treinamento, né? Eu viajo dando treinamento, mas quando eu não estou dando treinamento, eu trabalho em casa. Então, minha produção é em casa. E eu tenho um fator, assim, que é um desafio também, porque eu sou casado, e tem o ser casado é mais tranquilo, né? Mas tem uma filha vai fazer 3 anos. Então ela demanda uma atenção e nesse momento ela não está na escola porque as escolas não estão podendo funcionar. Sim, sim. Então eu estou junto. Como é que eu faço, né? Então a pergunta da Flávia fez: como é que
ela está perguntando, Nando, sobre trabalho, mixagem, masterização em casa, como é que você trabalha a pausa durante esse processo? Então, eu vou responder isso na minha perspectiva e depois convido que você responda na sua. Então, como é que eu faço assim? Exatamente o que você está dizendo também. Eu procuro, a parte da manhã, eu sou mais responsável pela minha filha. Então, é a parte que eu tenho que atender a ela. Na parte da tarde é a parte onde eu vou dar sequência nos meus projetos. Da mesma coisa que aconteceu com você, aconteceu comigo. O meu trabalho externo paralisou e eu tive que voltar para o trabalho interno. Então, existiam algumas prioridades que não eram prioridades no momento, estavam na gaveta. Eu tive que tirar essas prioridades, né, da gaveta e começar a trabalhar nelas. Então, eu pego o período da tarde e eu gosto mais da noite. Porque à noite eu tenho um silêncio, a tranquilidade para eu poder adiantar algumas coisas. E dentro disso, eu faço algumas pausas também. O Flávio, até eu estou dizendo, o Nando vai responder a sua pergunta também, mas falando de mim, assim, o que funciona para mim? É eu me conhecer, como que eu funciono. Tem hora que eu dedico muita atenção numa coisa, até um ponto que eu vejo que a produtividade não está dando muito resultado. Aí eu saio um pouco, mudo, ou escuto uma música, ou eu vou. Tem até uma técnica que chama técnica Pomodoro, que você pode procurar para saber. Sim. Eu não sigo exatamente essa técnica, não. Mas eu faço algo parecido. Aí eu levanto, vou, bebo uma água, né, dou uma espairecida e volto para continuar o trabalho. Então eu dou alguns respiros, mas mais no feeling. Não é uma coisa muito assim, pensada. E às vezes também o que eu faço? Entre um trabalho e outro, a gente está falando de uma exceção aqui do coronavírus e tal, né? Mas numa situação normal, o que eu faço? Às vezes eu pego a parte da manhã para fazer um aspecto de trabalho. Vamos dar um exemplo, desenvolver um treinamento com a empresa. Né? Treinamento de liderança, eu trabalho com treinamento de liderança, eu atendo coaches também. Então, vamos supor, de manhã eu desenvolvo um treinamento, uma aula que eu vou dar. Aí eu almoço, depois do almoço eu desço, vou no centro, resolvo o que eu tenho que resolver, pago uma conta, faço visita que eu tiver que fazer, volto e quando eu volto eu pego outras coisas. Então, eu procuro dar um refresco entre uma parte que exige cognição e uma parte que dá uma relaxada na cabeça também. Porque quando a gente, às vezes, vai no centro, dá uma quebra, né, que dá uma restabelecida para poder pegar mais tarde. Né? Então, assim funciona para mim. Né? Dá umas quebras assim durante o dia, mas isso é pelo meu perfil de trabalho. E respondendo a pergunta da Flávia, né, Nanda, assim, sobre trabalho com mixagem ou masterização em casa, como é que você trabalha com pausas durante esses processos aí? É interessante. Eu sigo mais ou menos essa ideia que você comentou também. Dependendo do tipo de trabalho que eu faço, eu consigo dividir os processos em subprocessos, né? E aí eu ajo mais ou menos como você disse também. Eu não tenho uma quantidade de tempo definida, né, de quanto tempo eu trabalho seguido, mas eu vou também usando feeling e sentindo também como que o desgaste vai indo. Algumas tarefas são mais cansativas do que outras, né? Então, eu acho que em algumas tarefas eu consigo ficar mais tempo direto e outras tarefas eu consigo ficar menos. Nesse tipo de trabalho que eu faço também, a gente tem um fator muito sensível que é a audição. Então, quando você levar em conta a questão da audição é importante. Se você precisa trabalhar com caixas de som, por exemplo, a sua fadiga é menor. Se você precisa trabalhar com fones, a sua fadiga é maior. Então, tem determinados momentos a gente acaba precisando inverter um pouco isso e às vezes cansa um pouco mais rápido ou um pouco menos rápido, né? Mas eu tento sempre dividir as coisas em subprocessos. Em relação ao dia também, muitas vezes eu coloco algumas tarefas para quebrar justamente o trabalho. Então, vamos supor que eu faço algum trabalho de manhã e aí à tarde eu tenho que fazer supermercado para eu continuar à noite. Isso descansa a sua mente. Porque se você seria muito pior se você fizesse assim, de repente, 6 horas direto de trabalho e depois fazer o supermercado, do que você fazer 3 horas, supermercado e 3 horas, né? Então, você lidar com o trabalho seja mais... Realmente, você, pensando que você está em casa, você está sempre no mesmo ambiente, na mesma situação.
Então, você tem que levar em conta porque, às vezes, durante um dia ou dois, não seja uma coisa relevante. Mas se você considerar agora que a gente está em quarentena, aqui na Califórnia, por exemplo, oficialmente a gente está parado até dia 30 de abril. Só que já tem, inclusive, iria rolar uma situação de esticar um pouco mais, talvez eles já até anunciem alguma coisa. Pode ser que essa situação se estenda para 2 meses, por exemplo. Então, a gente tem que achar uma métrica assim, né, de trabalho já mais efetiva, pensando num período de tempo maior. Então, é uma das coisas que eu já estou levando em consideração. Quando começou todo esse processo, né, foi meio que uma coisa improvisada, e coloquei o computador, os equipamentos aqui na mesinha de centro, perto da cama e tal, e aí já vi que isso aí vai ter que ser repensado e de repente achar um lugar melhor para colocar o equipamento, levar em consideração que aqui na Califórnia agora, a partir de abril, maio já começa o verão, então esquenta demais, então achar um lugar, por exemplo, para o computador ficar próximo da janela, ao invés de ficar no meio do quarto, alguma coisa assim. Então, você já tem que pensar numa logística de prazo maior, e quando você está trabalhando em casa, isso tudo deve ser levado em consideração, né? A Flávia está até agradecendo aí. Faz sentido aí, Flávia? Você dá um tinino aí que a gente vai saber que faz sentido para você, né? Eu vejo bem assim, né, Nando, também, né? Você está tocando num ponto que eu estou achando que é bem, assim, bem interessante dizer, né? Que o normal não vai ser o normal mais, né? O normal vai ser algo diferente, e isso está sendo muito falado mesmo, né? Sim. E de uma necessidade de uma readaptação mesmo, de uma nova forma de trabalhar, e que realmente mexe muito com a estrutura. Eu digo assim, eu quando não era pai, era muito mais fácil, né, pensar um esquema de home office, né? Hoje, realmente, é mais difícil. As pessoas que, para mim, né, cada um é um. Porque depende da casa que a pessoa tem, do estágio que o filho está, né? Então, realmente é um desafio mesmo, que não é muito fácil. Eu tenho o meu jeito de trabalhar, sabe, Nando? Eu também vejo assim que estabelecer metas é importante, saber o que eu estou querendo, né? O que eu quero para hoje, o que eu quero para essa semana. E o que eu tenho falado muito para as pessoas também, o que eu quero para daqui 5 anos, né? Também eu vejo que é importante para a gente ir caminhando já desde aqui, né? Então, teve uma pergunta falando dessa ideia, aqui tem uma pergunta aqui que, né, falou assim, será que essa crise, né, pós-crise, vai quebrar o ramo da produção musical? Ótima pergunta. Olha, Ed, excelente pergunta. Responde primeiro aí, Nando. O que você acha? Bom, tem várias coisas que estão em voga aí. Bom, primeira coisa, a gente pensar que quando você pensa no mercado de música, né, ou mercado de produção musical, a gente tem vários focos, assim. A gente tem a produção musical que vai gerar o produto ali para os artistas fazerem turnês, shows e tudo mais. A gente tem a produção musical para a criação dos álbuns e discos e muitas vezes vários projetos que a galera posta e cria não são necessariamente projetos que as pessoas querem fazer turnê, né? Então, assim, seria a criação musical com o produto final sendo o disco ali, o álbum, ou o EP, ou o single, ou qualquer coisa assim, né? A criação do conteúdo audiovisual, por exemplo. Às vezes não vai ser um projeto. Produção para YouTube, por exemplo, né? Então tem esse tipo de perfil. E você tem também o perfil da produção musical e produção de áudio especificamente para filme, para propaganda e tal, que é um terceiro nicho, vamos dizer assim. O que acontece é que desses 3 nichos, o nicho que vai mais sofrer inicialmente são os artistas que vão realmente sair para fazer shows e turnês e tudo mais, que já estão sendo afetados já desde antes de começar a quarentena, né? Porque muita coisa teve que adiar. Aqui nos Estados Unidos, né, todos os grandes festivais foram já desde antes da quarentena, já foram adiados inicialmente, né, para o final do ano. Vários festivais, Coachella, tem o Stagecoach também, que é um festival gigante que tem aqui. Foi tudo adiado antes de se questionar a questão da quarentena, né? Só como medida preventiva. Então, o que acontece é que todos os eventos ao vivo, todo mundo que trabalha diretamente com eventos ao vivo dentro do mercado musical vai sofrer
bastante aí com essa crise, né? E aí o que acontece é que a gente está vendo as pessoas se adaptarem, assim como eu falei. As pessoas são espertas, a gente tem um processo de adaptação. Então, não está escrito no gibi a quantidade de lives de pessoas fazendo shows aqui no Instagram. O Instagram virou o palco do planeta, né? Então, você vê que as pessoas estão se adaptando, criando colaborações, né? Tipo assim, o cara é o pianista e o outro é um vocalista. Cada um está na sua casa, um grava uma base, manda para o outro vai, grava cantando. Virou um material audiovisual, virou um material de divulgação para divulgar tanto o trabalho de um quanto o de outro, né? E meio que se preparando para quando tudo isso passar, ver como é que o mercado vai se recuperar. Mas, de qualquer maneira, há um prejuízo, já é evidente, não só no mercado da música, mas em vários mercados. A gente vê aí, dentro do ramo da aviação, companhias aéreas demitindo 90% dos funcionários, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, acho que todos os mercados vão ser afetados, mas o mercado musical é um dos que é diretamente afetado, porque envolve a reunião de pessoas, né? Eventos, mercado de eventos. Então, vai sofrer de alguma maneira. Eu vejo o que você está dizendo de uma forma específica, né? Falar de um mercado específico. Sim, sim. Eu penso que nenhum mercado vai sair assim, efetivamente ileso. Né? Tem mercados, coisas muito específicas que estão tendo muito lucro nesse momento. Com certeza. Né? Mas é assim a minoria da minoria da minoria. De uma forma geral, eu acho que é o que você vem falando desde o início, né? Que o Ed está perguntando, vai acabar? Não, as coisas não vão acabar. Não vão acabar. Nada, assim, de uma forma efetiva. As coisas vão precisar se transformar. Então, eu vejo assim, quando a gente vê a questão do home office, ganhar espaço, de ser falado, de produtividade, é porque talvez tenha assim, já uma compreensão que um tanto de coisa vai mudar. Você acabou de dizer, né? As pessoas, de repente, vai gravar, já fazem isso, mas de uma forma mais escalada, né? Gravar uma voz em casa, outro grava um piano, manda os dois, editam, e isso vai se tornar algo mais comum. Ó, uma coisa que está acontecendo muito no ramo da divulgação audiovisual hoje, cada vez mais se exige menos qualidade, assim, de apuro técnico, né? Audiovisual hoje. Você vê que os grandes, né, os grandes mesmo, estão produzindo no Instagram. O cara pega o que gravou no Instagram, já coloca no YouTube dele. Então, está ficando cada vez mais visceral, vamos dizer assim, mais orgânico. Então, isso já é uma transformação natural que o mercado traz. Aí, né, e agora veio uma porrada uma bomba maior mais intensa. E aí cabe cada mercado se reorganizar. E essa reorganização, eu vejo que vem da criatividade, né, Nando? Da criatividade de cada um ver a onda e saber surfar nessa onda aí. E olha só que interessante. Não vai acabar. Né? Mas a onda vai dar caixote a alguém. Vai dar caixote em alguém. O Ed perguntou, né, a questão, né, da produção musical e tal, que o déficit de shows no showbiz, né, vai afetar o ramo da produção musical. De alguma maneira vai afetar, mas assim, eu não acho que seja tanto igual, proporcionalmente, assim, igual a gente imagina. Por quê? Porque a criação de música, assim, parando para pensar meio que no fundo mesmo do conceito, a criação musical, a produção musical é algo que independe do showbiz. Por quê? Por que eu quero dizer isso? Porque, assim, a pessoa não produz música só para ir fazer show, né? Muitas pessoas, inclusive, assim, principalmente porque se você parar para pensar numa pirâmide, assim, uma pirâmide onde a base são artistas iniciantes e artistas que estão começando ou tentando buscar o seu espaço, e aí depois você tem artistas que já estão no mercado e depois você tem artistas consagrados. O que acontece é que a base da pirâmide nunca vai raliar, porque as pessoas sempre vão estar querendo fazer música, criar conteúdo, mesmo que essas pessoas, nesse primeiro momento ou durante os próximos meses, não necessariamente vão precisar fazer a performance ao vivo, tá? Então, por essa razão, eu acho que a produção musical em si talvez não seja tão afetada. Mas, obviamente, se os artistas não vão estar fazendo shows, os artistas não têm verba para produzir disco, e blá, 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 e aí a gente entra naquele círculo que, de alguma maneira, vai sim afetar. Mas eu acho que talvez o mercado de música seja
afetado um pouco, da produção musical especificamente, talvez seja afetado um pouco menos por conta disso, porque hoje em dia tem muita gente criando conteúdo, gravando, produzindo. Eu mesmo trabalho, mixo, masterizo e faço trabalho para muita gente que não está necessariamente em turnê, que não tem necessariamente show agendado, entendeu? Então, assim, talvez seja uma coisa que afete esses artistas daqui para frente, mas talvez a produção de conteúdo independe da pessoa que está fazendo show. É isso que eu estou querendo dizer. Ainda mais hoje em dia, né, com o Spotify, com o Instagram, tem vários artistas que ficaram gigantescos por conta do Instagram. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem clássico, é o guitarrista brasileiro, o Matheus Assato, que é talvez o guitarrista... né, ele é o guitarrista nacional com o maior número de seguidores aí no Instagram. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. No YouTube tem um canal com, sei lá, 400 mil seguidores e tal. Ele começou a carreira dele produzindo conteúdo pro YouTube, né? Tocando em casa. Ele é o famoso, entre aspas, guitarrista de quarto, que, né, obviamente ele é um cara muito fora da curva e o cara conseguiu tocar com grandes artistas e tal, e tem uma carreira consolidada hoje, mas ele saiu desse tipo de situação. Era uma produção musical nesse sentido, né? Um ponto que eu vejo, assim, é dizer assim, quando a gente fala em homework, a primeira ideia que vem na cabeça, nesse momento, do muito que tem se falado, até a gente botou o nome, alta produtividade, trabalhando em casa. Mas qual o significado que nós podemos dar para isso também? Porque tem gente que está assistindo aí agora que pode pensar, cara, mas como é que eu vou trabalhar em casa se não tem trabalho para fazer? A pessoa pode perguntar, como é que eu vou trabalhar em casa se cessou meu trabalho? Então, o homework, na minha forma de ver também, é o seguinte, o que você aí está pensando para poder fazer? Né? Porque, igual no meu caso, o que eu fiz? Os meus treinamentos, né, eles diminuíram. Mas o objetivo que eu tenho para 5, 10 anos não é só esse, tem mais coisa. Então eu já tirei alguns planos da gaveta e já estou trabalhando de médio prazo. O que eu estou trabalhando hoje não é para colher amanhã, não. O que eu estou trabalhando hoje é para colher, de repente, no final do ano, quiçá o ano que vem. Então, quando a gente fala em homework, né, dentro até dessa pergunta que o Ed colocou, é legal a sua participação, tá, Ed? Muito bom mesmo. Né? Eu vejo assim, quando a gente fala em trabalhar em casa, o que nós estamos fazendo em casa para a gente se reinventar? Não só na questão da produtividade, de quanto que eu estou produzindo, mas o que e como eu vou produzir. É isso aí. O que eu vou produzir? Como que eu vou produzir? Então, é um tempo de reflexão. É um tempo de reflexão que eu digo, de pensar assim, né? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Qual a onda? Como é que está a onda para eu poder entrar nela? Né? Sim. E acontece isso. Né? O Edson até colocando aí lives cansativos de apresentação de artistas. Mas assim, o que eu vejo que a galera está fazendo? A galera está entrando na onda para ver o que dá para nadar. Né? O quanto entra, né? 9 horas aqui no Brasil, Nando. Se você pegar e entrar, você vê o tanto de live que tem. Não, eu vejo assim, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo também. A galera está tentando tatear, ver o que está acontecendo, ver que tá rolando, como que vai se lançar nesse novo momento. Então, eu vejo o homework também, eu vejo isso. Eu deixo essa, como coach que sou, né? Eu deixo essa pergunta para nós todos, né? O que nós estamos usando esse tempo em casa para poder ressignificar o nosso trabalho? Né? Exatamente. Para ressignificar o nosso trabalho. Como é que nós podemos fazer? Então, isso também tem a ver com homework. Você está reservando um tempo para você ver o seu mercado, como é que está, para estudar o seu mercado. Fica aí, uma dica. Né, Nando? Faz sentido para você, Nando? Faz total sentido. E eu queria até complementar essas ideias que você está falando, assim, de talvez repensar como que a gente faz e outras formas de você fazer a mesma coisa, né? Isso é interessante. Para quem já me acompanha há um tempo, e assim como o Fausto comentou no começo da live e tal, que muita gente que me conhece de longo tempo sabe que eu sou guitarrista, muita gente que me descobriu de, sei lá, 3, 4 anos para cá nem sabe que eu sou guitarrista, mas eu já trabalho com homework já talvez, sei lá, mais de 15 anos já. Eu comecei isso aí tudo quando eu morava ainda em Juiz de Fora, antes de vir para os Estados Unidos na primeira vez, onde, por exemplo, eu dava aulas de guitarra pelo Skype, né? Muita gente que me conheceu das antigas sabe que eu já
que eu já faço isso há muitos anos e tal, e o Skype se tornou uma ferramenta totalmente produtiva para mim. Para vocês terem uma ideia, tinha épocas que eu estava em Juiz de Fora e dava aulas para alunos em São Paulo, ou no interior de Minas, ou no Rio e tal. Quer dizer, já era uma forma de eu trabalhar, de eu fazer o meu ganha-pão como músico, como guitarrista, né? À distância, né? Eu me lembro que teve uma época em que quando eu vim estudar nos Estados Unidos, né? Que eu morei em Boston também, e eu continuei dando aulas online para os meus alunos no Brasil. E aí eu lembro que eu dei aula para um aluno italiano que morava em Boston também, que tinha sido rejeitado nas audições da Berklee e tal. E aí eu comecei a dar aula para ele pessoalmente. E aí eu me lembro que ele saiu de férias, ele foi para a Itália. E aí eu continuei dando aula para ele da Itália, né, pelo Skype, e os alunos do Brasil. E isso tudo, assim, é um trabalho à distância. Então, quer dizer, esse foi a minha primeira forma extra de trabalho, além de tocar mesmo, né? Então, seria de aulas e barra consultorias por Skype. E aí isso aí prosseguiu, né? Tanto é que até hoje eu faço consultorias, faço aulas em grupo para alunos no Brasil e tudo mais, né? Então, continua funcionando. Aí depois eu entrei num segundo mercado de anos para cá, para todo mundo que me conhece aí do YouTube, que é a geração de aulas e conteúdos online. Então, o próprio YouTube é uma criação de conteúdo que já é um outro nicho para mim. Então, já está ali o YouTube. E eu tenho os meus cursos online, então tenho a minha plataforma de criação de cursos online. Tem lá, já está rolando, já há mais de 3 anos. Então, assim, são vários nichos que, além do meu trabalho remoto de mixagem e masterização, tem esses outros nichos que eu tenho. Então, assim, dentro do mesmo trabalho, a gente tem embalagens diferentes, vamos colocar assim. E é legal que todo mundo pode se descobrir com essas embalagens diferentes. E eu acho que nesse momento que a gente está passando, que é uma crise mundial e tal, é a forma que eu vim construindo para me proteger desse tipo de situação. Então, eu sei que o meu trabalho, por exemplo, aqui no estúdio em Los Angeles, o trabalho físico, pessoal, ele está suspenso por enquanto. Não só para mim, mas para a equipe de 20 pessoas que trabalham comigo no estúdio. Mas o que acontece é que, além desse trabalho, então é como se eu tivesse assim, 4 produtos. Um dele caiu, mas eu tenho mais 3 acontecendo. Entendeu? Se cair mais um, eu tenho mais 2. Então, eu acho que é importante na nossa vida a longo prazo, para a gente ter uma carreira bem sucedida, é você se precaver pelo máximo de barreiras possíveis. Então, se hoje essa questão do coronavírus e dessa quarentena e tal está fazendo com que a gente, como você mesmo disse, pare para pensar, talvez seja o momento da gente parar para pensar e tentar criar essa primeira barreira, essa segunda barreira, essa terceira barreira e se reinventar mesmo, né? E se pensar formas de você fazer o que você fazia, mas de maneiras diferentes. Maravilha. Interessante, Nando, assim, para quem não te conhece, também não me conhece muito, assim, em questões mais behind the scenes, né, por trás das cortinas, uma coisa que é interessante dizer a respeito do seu trabalho, eu também faço um tanto isso, é que o Nando, os cursos online dele, ele fez tudo sozinho. Ele gravou tudo sozinho, ele editou tudo sozinho, ele fez tudo sozinho. Por que eu estou querendo dizer isso? Hoje em dia, e eu também, muitas coisas que eu faço sozinho. Eu não contratei ninguém para fazer site para mim, não que eu estou desenvolvendo alguns pontos que eu não sabia, o texto é o que faço, o vídeo é o que gravo, é o que edito, por que eu estou dizendo isso? Hoje em dia, até pelo desenvolvimento da tecnologia, se torna uma necessidade para as pessoas também se tornarem mais generalistas, né? E eu digo isso também até quando eu falo de você, Nando, pelo que eu te conheço também, e falando de home office, né, de alta produtividade, o tempo que se investe para você gravar um curso inteiro, para você editar um curso inteiro, para você subir isso na internet, para você gravar os seus próprios vídeos do YouTube, para você editar os seus próprios vídeos do YouTube, para você poder monetizar isso, acompanhar isso, um volume grande de trabalho. Então, para quem quer abrir essas frentes que o Nando está dizendo, é preciso realmente fazer. Aí eu estou com a Alice, quando ela fala que é preciso desacelerar, nessa desaceleração para planejar, fazer um planejamento. Aonde que eu quero chegar? Isso que eu convido que você está assistindo aí faça. Aonde que você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos?
imagina, define para você e traça um plano e começa a trabalhar, porque é preciso de organização. E dentro dessa organização, ainda digo mais, dentro desse desacelerar, né? É preciso descansar, é preciso se divertir, é preciso todas essas questões para que a gente não fique esperando chegar lá na frente para ser feliz, como se diz aí, né? É isso aí. Mas para a gente poder curtir a jornada. Mas é muito trabalho, tem bastante coisa para fazer para a gente poder realizar os sonhos. Eu vejo que o mercado mudou mesmo. É realmente preciso. Cada vez mais teremos autônomos, né, Nando? Cada vez com mais certeza. Eu acho que autônomos no mercado. Eu acho que, falar. ainda mais com essa questão da quarentena rolando, as pessoas estão começando a se descobrir mais dessa maneira, né? Como autônomo. Na verdade, eu sou autônomo, eu acho que fui autônomo minha vida inteira. Assim, só para colocar um detalhe, assim, do tão autônomo que eu sou, eu nunca tive uma carteira de trabalho no Brasil, né? Eu nunca trabalhei para ninguém no Brasil. Então, toda a minha carreira foi realmente de autônomo a vida inteira. Já tive empresa no Brasil e tudo mais, mas nunca tive uma carteira de trabalho. Então, eu acho que eu nasci autônomo. Talvez eu nasci um home worker, de uma forma geral, né? Então, eu acho que é bem isso, assim, e acho que com a situação atual isso vai ficar cada vez mais claro. E uma coisa que você colocou mesmo, que já vem junto com o comentário da galera aí também, é da gente pensar fora da caixa, né? Da gente se reinventar. Então, eu acho que o momento de se reinventar e pensar fora da caixa é agora. Colocar um detalhe aqui também, até para exemplificar mais uma dessas situações que às vezes, né, o mundo ou a economia, né, ou os países colocam a gente. Então, esse trabalho que eu faço aqui em Los Angeles para o grupo de estúdios que eu trabalho aqui, é um trabalho que majoritariamente é físico, né, pessoal. As pessoas vão ao estúdio para fazer as gravações e tal, e ter a sua música ali, o seu podcast gravado, mixado e finalizado, tudo ali, né? Mas a pessoa vai fisicamente. Então, uma das coisas que a gente está desenvolvendo agora, e eu sou responsável também pela parte técnica disso tudo, de viabilização e tudo mais, da gente desenvolver uma maneira de oferecer para os clientes, por exemplo, gravações remotas com o cliente na casa dele. Então, é um tipo de serviço que a gente já testou, a gente já fez um protótipo de um protocolo, de um processo, onde os engenheiros vão estar em suas casas, né, protegidos por conta da quarentena. Os clientes vão estar na casa deles e, se caso o cliente tenha um dispositivo para gravação, mesmo que simples ali, né, tem uma interface de áudio, um microfone, a gente, através do sistema, a gente vai pilotar o computador na casa do cara, né, vai direcionar, vai falar com ele em tempo real, o cara vai ouvir a gravação dele, vai ouvir a nossa mixagem em tempo real para feedback. Então, é como se a gente trouxesse a experiência interativa para a casa dele. Né? Então, o cara vai estar em casa como se ele estivesse no estúdio, a gente vai estar comandando. Aí eu te pergunto, depois que passar, você acha que eles vão parar de fazer isso? Não, isso é que é legal. Claro que não. É um novo serviço, né? Uma nova forma de você colocar a coisa. Obviamente envolve várias tecnologias, envolve uma expertise de quem está fazendo e né, de todos os protocolos, processos e tudo mais, mas é uma coisa que hoje em dia já é viável. Então, você pensar em estratégias como essa, talvez você transforme um business. Imagina se essa quarentena, né? A gente não quer que isso aconteça, mas imagina se isso dura 3, 4 meses, tem um time de 20 pessoas que está ali aguardando para trabalhar. Então, talvez seja uma solução que venha a minimizar os gastos, né, as despesas e o prejuízo durante 3 ou 4 meses, né, para um time grande de pessoas que estão ali trabalhando. Então, são estratégias que a gente está fazendo desde que começaram a quarentena, por exemplo, de focar em como que esse trabalho, né, como home worker, como que os engenheiros em casa, com os seus sistemas, tendo os softwares disponíveis, como que a gente consegue viabilizar isso e fazer com que os clientes continuem gravando sem precisar de fisicamente ir ao
estúdio, né? Então por exemplo, uma estratégia que a gente está trabalhando agora para manter a clientela do estúdio, que é muito grande, né? E só que são clientes majoritariamente locais de Los Angeles. Então a gente está tentando atender a essa demanda assim, o quanto antes, para ver se, né, se a gente não corta totalmente o serviço, né? Vocês estão criando, como se diz nos Estados Unidos, um novo business, né? Fazendo um novo negócio, criando, igual você estava falando de você, uma nova frente, que você tem várias frentes, o próprio trabalho, o próprio business que você trabalha, a própria empresa que você presta serviço, já criou um novo serviço que não vai deixar de ter. Eu fico pensando, imagina, quem precisa de gravar podcast, se o cara conseguir uma qualidade que para ele seja suficiente, sem precisar sair de casa, eu fico pensando que ele não vai querer sair de casa. Exatamente. Ainda mais e se isso impactar no preço ainda... para esse tipo de serviço, né, principalmente podcast, porque tecnicamente, né, a qualidade da gravação de voz, tudo bem, é bom que você esteja no estúdio legal, que você tenha um microfone legal, mas por ser só fala, na verdade, até tecnicamente, né, o espectro que você tem que registrar ali na gravação é menor do que uma música. Então, mesmo que o cara tenha um equipamento de qualidade um pouco inferior, é possível dele gravar um podcast consistente, né? E se isso impactar no preço ou na produção mesmo do conteúdo, o cliente vai com certeza preferir gravar em casa, ele tendo o recurso básico ali, né? Então, pode ser, né, um tipo de serviço que com o tempo vai acabar sendo talvez uma norma, né? Uma constante, né? Muito bom, assim, recapitulando, né, a gente está caminhando para uma parte mais final dessa live, assim, primeiro, você trabalha em casa, o Nando falou no início da live, né, você fingir que não está em casa, né, levanta cedo, levanta no horário, define um horário para você poder trabalhar, troca de roupa, não fica de pijama o dia inteiro, né, coloca a roupa como se efetivamente fosse para o trabalho, defina metas para o dia, para a semana. O Nando falou uma outra coisa que eu achei muito interessante. E engraçado você falar isso, Nando, que eu comentei isso com minha esposa ontem. Porque eu estou fazendo um projeto junto com ela, né? A gente está fazendo um projeto junto. E eu falei, vamos colocar um quadro para a gente, né? A citar isso para ela. E para a gente poder acompanhar ali a cada movimento, ser uma coisa visível, visual, que dá um sentimento que a gente está andando. E a gente falou também aqui que o homework, nesse contexto, ele não é só a produtividade efetiva, é também o exame e a reflexão do que cada um de nós pode fazer para ampliar o negócio que tem, o trabalho que tem. E se a pessoa é um CLT, né, ver se consegue abrir uma parte mais autônoma, se a pessoa é autônoma, conseguir abrir frentes diferentes, abordagens diferentes, como o Nando está citando o exemplo do trabalho dele, que é aí, né, você trabalha fora, você vai, né, mas você também pode fazer uma coisa muito semelhante dentro da própria casa. Então, o convite que a gente faz é esse também, que vocês possam refletir, que nós possamos refletir para ver como que nós podemos abordar de forma diferente o nosso trabalho e, de repente, ampliar o espectro do nosso trabalho. Né? Nando, a gente já está caminhando mais para uma conclusão, né? Então, fale umas palavras, faça uma conclusão para nós aí do que você pode, né, concluir desse nosso bate-papo aqui. Então, eu espero que todo mundo utilize esse tempo, né, esse momento agora que está todo mundo em casa e, né, obrigatoriamente ficando em casa, que utilize o seu tempo a favor, que não desperdice o tempo, porque o tempo não volta atrás, né? Se a gente tem o bem mais valioso que a gente tem é o tempo. E facilmente o tempo vai embora durante essa época agora, porque ninguém estava preparado e tudo mais. Então é muito fácil que o tempo vá embora. Então eu recomendo todo mundo que utilize o seu tempo da melhor maneira possível, aí, de uma forma de proveito. Se você não sabe o que fazer, para utilizar o seu tempo para tentar realmente criar essas novas formas de você pensar mesmo, o meu trabalho parou, não tenho nada, eu estou de férias em casa, mas será que você não consegue criar alguma outra coisa com o que você faz, ou alguma outra perspectiva, ou que seja utilizar, muita gente vem comentando comigo, tá utilizando a quarentena para botar os estudos em dia, né?
Então, maravilha, eu acho eu que sou é a melhor maneira, assim. Então, inclusive, você está falando disso, Nando. Eu estou terminando o 4º livro, desde que começou. Excelente, excelente. Eu não assisti nenhum episódio de série, não assisti nada. Eu assisti um filme passionado com minha esposa e tal, mas eu não estou maratonando nenhuma série, eu estou estudando. Ou eu estou trabalhando, ou eu estou ficando com minha filha, com minha família, ou eu estou estudando. Né? Então, um livro que eu dou de dica para as pessoas que quiserem gerir o tempo, tem um livro de um cara chamado Christian Barbosa, que chama A Tríade do Tempo. Não sei se você já leu, Nando. Muito legal, muito legal. Não. E ele fala que a gente pode organizar o tempo dentro do que você falou. Ele fala que o primeiro ponto para a gente poder ter uma boa produtividade é a identidade, saber quem você é com mais profundidade, para saber a partir de quem você é, o que você verdadeiramente quer para a sua vida, para você se encontrar. Igual o Nando. O Nando, para mim, é um exemplo de uma pessoa que se encontrou. Desde que eu conheci ele, eu tinha 17 anos de idade, 1997, ele já era guitarrista, já gostava de música, já se envolvia com isso. Ele se encontrou muito cedo. O segundo passo, depois que você se encontra, descobre o que você quer fazer, você define meta. Depois que você define metas, você planeja. Porque o que é o planejamento nesse sentido? Você coloca as metas em ordem, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. Dentro disso, uma coisa que eu aprendi, Nando, às vezes eu ia fazer uma coisa, eu começava pela mais difícil. Hoje não. Hoje eu começo pelas coisas que são mais rápidas. Eu já livro das coisas que são mais rápidas e deixo aquela mais desafiadora mais para frente. Aí ele fala assim, identidade, metas, planejamento. Um outro ponto é a organização. Quantas vezes, né? Já aconteceu isso comigo. Eu estou atrasado, cadê a chave do carro? Vai ficar ali 4, 5 minutos procurando, porque não tem o lugar certo da chave do carro. Então, organização. Hoje a gente tem aplicativos que auxiliam a gente desde a agenda do Google até o Trello, que é um gestor de processos, de tarefas, e por fim a execução. Então, ter todo um processo de organização, de planejamento, antes de agir. Então, eu vejo que estudar livros que podem trazer orientação é uma boa dica de como a gente aproveitar esse tempo em casa. É isso aí. Mas é isso aí, mano. Te agradecer, tá, Nando, por esse tempo que você dedicou pra gente aí. Gratidão, você é um amigo muito querido. Espero poder te visitar aí assim que passar essa peleja toda. A gente criar um jeito de eu visitar você e você dá um jeito de vir aqui visitar nós também, viu? Com certeza, Fausto. Obrigado aí pelo espaço, a gente bater esse papo aí. Espero que eu tenha dado dicas para a galera. E vamos seguindo aí. Eu acho que agora é o melhor momento mesmo para a gente parar, para a gente pensar, filosofar, mas não perder tempo, né? Agradecendo mais uma vez, um grande abraço a toda a família aí. Espero que vocês estejam bem aí também. E será muito bem-vindo aqui em Los Angeles quando quiser visitar também. Ah, legal. Assim, eu digo mesmo, né? Seus pais estão aqui em Juiz de Fora ainda? Estão né? em Eu Juiz de moro Fora. em Juiz de Fora. Se eles precisarem de alguma coisa, pode contar comigo, tá? Tá, já Desejo para você aí também tudo de bom. Espero que seu irmão esteja bem. Quem não sabe, o Nando tem um irmão, um baterista querido também, o Cadu Costa. Depois a gente pode colocar a banda dele. Eu vou colocar no meu stories a banda do irmão do Nando. Legal. A Tabata, que bom que você gostou da live, Tabata, né? Uma aluna também aí que está presente. Então, agradecer a audiência de vocês que acompanharam a gente aqui, que participaram. É sempre bom a participação, as perguntas auxiliam bastante que a gente consiga manter o bate-papo. E reforçando, eu não acredito em pílula mágica. Se conheça, vê o que faz sentido para você. Se alguma coisa que a gente falou aqui fez sentido para você, aplica. Se não fez, fica com a nossa intenção positiva e toca a vida do jeito que você achar melhor. Eu não estou aqui para dizer faça assim, faça assado. Eu estou aqui para poder abrir um espaço, para poder compartilhar a forma que eu penso, convidar pessoas com quem eu acredito, valorizo, para poder também fazer o mesmo e ser útil para quem estiver assistindo aí. Nando, forte abraço para você, meu caro. Bom trabalho. E eu te acompanho pelas redes, quero continuar acompanhando. Curtam aí, quem não curte ainda, curte aí, segue o Nando, que é um cara que vale a pena seguir. É isso aí. Vamos seguindo. Valeu, galera. Tudo de bom para todo mundo aí. Estejam seguros aí, cada um nas suas casas, em seus lugares aí. É isso aí. Até a próxima. Grato pela audiência de vocês. E até a próxima live. Forte abraço para todo mundo aí. Valeu.